Você já parou para pensar no que realmente está colocando na tigela do seu melhor amigo? A alimentação é o pilar fundamental para a saúde e felicidade dos nossos pets, mas muitos de nós ainda cometem erros que podem ser prejudiciais. Imagine um gato com pelagem brilhante e um cachorro cheio de energia. Isso não parece um sonho? Mas, e se eu te contar que a chave para isso pode estar na escolha dos ingredientes certos? Agora, você pode estar se perguntando, será que estou fazendo o melhor por eles? Ou talvez, o que exatamente deve entrar e o que deve ficar fora da dieta? Essas dúvidas podem ser confusas, mas não se preocupe. Vamos explorar juntos as melhores opções de alimentação, desmistificando mitos e revelando segredos que poucos conhecem. Fique atento, porque a cada dica que vou compartilhar, você vai se surpreender com o impacto que pequenas mudanças podem ter na vida dos seus pets. Prepare-se para transformar a hora da refeição em um momento de pura saúde e alegria. Está pronta para essa jornada? Vamos lá! Penso na alimentação dos meus pets. A primeira coisa que vem à mente são os nutrientes essenciais. É impressionante como, assim como nós, os cães e gatos também precisam de uma dieta equilibrada. As proteínas são fundamentais, pois ajudam no crescimento e na manutenção dos tecidos. Já os carboidratos fornecem a energia necessária para que eles possam brincar e explorar o mundo. E não podemos esquecer das gorduras, que são importantes para a saúde da pele e do pelo. Além disso, vitaminas e minerais atuam em diversas funções vitais, como o fortalecimento do sistema imunológico. É interessante notar que cada um desses nutrientes desempenha um papel específico. Por exemplo, as proteínas são como os blocos de construção do corpo dos nossos bichinhos, enquanto as vitaminas, como a vitamina A e a vitamina D, ajudam a manter a visão e a saúde óssea. Portanto, garantir que a ração ou a comida caseira que oferecemos contenha todos esses elementos é essencial para a saúde deles. Saber que estou fornecendo uma alimentação balanceada me dá uma sensação de satisfação. Mas como saber se eles estão recebendo tudo isso? Eu sempre dou uma olhadinha nos rótulos das rações, verificando se há uma variedade de ingredientes que atendam às necessidades nutricionais deles. A consulta ao veterinário também é uma parte importante desse processo. Eles podem fornecer orientações valiosas sobre qual dieta é mais adequada para cada animal em particular. Assim, fico mais tranquila sabendo que estou fazendo a escolha certa. Além disso, é bom lembrar que as necessidades nutricionais podem variar de acordo com a raça e a idade dos nossos amigos de quatro patas. Filhotes, por exemplo, têm necessidades diferentes dos adultos, já que estão em fase de crescimento. Por isso, é sempre bom fazer uma pesquisa e se informar sobre as melhores opções de alimentos disponíveis no mercado. Cada pequeno detalhe conta quando se trata da saúde deles. Por fim, não posso deixar de mencionar a importância de manter a dieta deles variada. Além de ser mais saboroso, isso ajuda a evitar deficiências nutricionais. A inclusão de alimentos frescos e naturais, como carnes magras, vegetais e grãos adequados, pode ser uma ótima maneira de enriquecer a alimentação deles. Sempre com a orientação do veterinário, claro, falando sobre os alimentos permitidos. Eu sempre fico feliz em descobrir novas opções que são saudáveis e seguras para os meus pets. Carnes magras como frango e peixe são sempre bem-vindas. Elas são ricas em proteínas e essenciais para a construção muscular. Além disso, os vegetais como cenoura e abobrinha são ótimos para incluir na refeição, pois oferecem fibras e vitaminas que ajudam na digestão e na saúde geral. A inclusão de grãos como arroz integral e aveia na dieta deles também é uma boa ideia. Esses alimentos são fontes de energia e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Eu costumo cozinhar uma porção extra para mim e aproveito para dividir um pouco com eles. É uma forma de garantir que eles recebam nutrientes variados e saborosos. É interessante como, ao explorar alimentos permitidos, podemos criar pratos que são tão coloridos e apetitosos. Às vezes, gosto de preparar um prato especial com carne cozida, vegetais e um toque de azeite de oliva. Eles ficam tão animados quando sentem o cheiro. Isso me faz pensar que a alimentação deles não precisa ser monótona. Outra coisa que descobri é que muitos dos alimentos que nós, humanos, consideramos saudáveis também podem ser oferecidos a eles. Por exemplo, as frutas como maçã e banana são ótimos petiscos. Claro, sempre sem sementes e em pequenas porções. É um jeito divertido de diversificar a dieta deles e manter a saúde em dia. Por último, é sempre bom lembrar que ao introduzir novos alimentos, devemos fazer isso de forma gradual. Isso ajuda a evitar problemas digestivos. Observar como eles reagem a cada novidade é parte do processo.
Afinal, quero garantir que cada refeição seja um momento saudável e prazeroso para os meus pequenos. Vamos falar sobre os alimentos proibidos. É assustador pensar que algumas coisas que temos em casa podem ser extremamente perigosas para os meus pets. Por exemplo, o chocolate é um dos vilões mais conhecidos. Mesmo uma pequena quantidade pode causar sérios problemas de saúde. Por isso, eu sempre me certifiquei de manter qualquer tipo de chocolate longe do alcance deles. Outro alimento que é um grande perigo é a cebola. Muitas pessoas não sabem, mas ela pode ser tóxica, especialmente se consumida em grandes quantidades. A cebola pode causar anemia e outros problemas de saúde. Isso me faz lembrar da importância de sempre verificar os ingredientes dos petiscos que compro. É necessário ficar atenta, pois algumas marcas podem conter cebola em suas receitas. As uvas e as passas também são uma grande preocupação. Elas podem causar insuficiência renal em cães, e isso é realmente alarmante. Sempre que estou em uma reunião familiar ou com amigos, eu me certifico de que esses alimentos não estejam à vista para evitar que alguém ofereça sem querer. É um lembrete constante sobre a responsabilidade que temos ao cuidar deles. Ainda na lista de alimentos proibidos, não posso deixar de mencionar os alimentos processados. Eles costumam conter conservantes e ingredientes que não são bons para a saúde dos nossos bichinhos. Sempre que posso, opto por receitas caseiras ou ração de qualidade. Isso me traz a tranquilidade de que estou fazendo o melhor para os meus pets. Por fim, a água também é um aliado importante nesse contexto. Às vezes, as pessoas esquecem que a hidratação é fundamental, e oferecer alimentos secos ou processados sem o devido cuidado pode levar a problemas. Manter a água sempre fresca e à disposição é uma maneira simples de garantir que eles se mantenham saudáveis e felizes. É sempre bom estar atenta e pesquisar mais sobre o que é seguro e saudável para eles. Quando se trata da alimentação dos nossos bichinhos, a idade e a saúde deles fazem toda a diferença. Filhotes, por exemplo, têm um metabolismo superacelerado e precisam de uma dieta rica em proteínas e calorias para crescerem fortes e saudáveis. É incrível pensar que aqueles pequenos furacões de energia precisam de uma nutrição tão específica, não é? Uma ração formulada especialmente para filhotes é a melhor escolha, pois garante que eles recebam tudo o que precisam. Já os cães e gatos adultos têm necessidades nutricionais diferentes. Eles precisam de uma dieta equilibrada que mantenha a saúde e a energia, mas não tão rica em calorias como a dos filhotes. É como se estivéssemos falando de um adolescente que já não precisa mais de tantos nutrientes para crescer, mas ainda precisa de uma boa alimentação para se manter ativo. Aqui é importante observar o nível de atividade do animal para ajustar a dieta. E para os pets seniores, a situação muda novamente. Com o avanço da idade, muitos cães e gatos apresentam problemas de saúde, como artrite ou problemas dentários. Portanto, uma dieta que leve em conta essas condições é fundamental. Alimentos com menos calorias, mais fibras e ingredientes que ajudem na saúde das articulações são essenciais. É como se estivéssemos adaptando a dieta deles para que possam aproveitar a vida da melhor maneira possível. Além disso, algumas condições de saúde exigem dietas ainda mais específicas. Animais com diabetes, por exemplo, precisam de uma alimentação controlada em carboidratos. Já os que têm problemas renais podem precisar de uma dieta com menor teor de proteínas. Entender essas nuances é essencial para garantir que nossos amigos peludos tenham uma vida longa e saudável. Por isso, sempre que possível, uma consulta ao veterinário é uma excelente ideia. Eles podem orientar sobre as melhores opções de dieta para a fase da vida e as condições de saúde do seu pet. Afinal, cada animal é único, e a alimentação deve ser pensada de acordo com suas necessidades individuais. Suplementação pode ser um tema um pouco confuso para muitos tutores. Porém, é importante entender que, em algumas situações, os suplementos podem fazer uma diferença significativa na saúde do seu pet. Por exemplo, ácidos graxos ômega 3 são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e podem ser muito benéficos, especialmente para animais com problemas de pele ou articulações. É como se estivéssemos dando um empurrãozinho na saúde deles, sabe? Os probióticos também têm ganhado destaque. Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, o que é ótimo para a digestão. Se o seu cão ou gato tem um estômago sensível ou frequentemente apresenta problemas digestivos, a inclusão de probióticos na dieta pode ser uma ótima solução. E isso não precisa ser complicado. Muitas vezes, já existem rações que incluem esses ingredientes especiais. As vitaminas são outro ponto a ser considerado. Em algumas situações, como em casos de doenças crônicas ou após cirurgias, pode ser necessário suplementar com vitaminas específicas.
Mas atenção! É fundamental não sair dando suplementos por conta própria. O excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta e cada animal tem suas necessidades particulares. Conversar com um veterinário sobre a necessidade de suplementos é sempre a melhor abordagem. Eles podem avaliar a dieta atual do seu pet e determinar se ele realmente precisa de algo a mais. Além disso, a forma como você introduz esses suplementos na alimentação pode fazer toda a diferença na aceitação do seu amigo peludo. Por fim, a suplementação deve ser vista como um complemento à dieta, e não como um substituto. A base da alimentação deve sempre ser uma dieta equilibrada e adequada à fase da vida e às necessidades de saúde do seu animal. Assim, você garante que ele esteja recebendo tudo o que precisa para viver feliz e saudável. Então, olha, eu sempre digo que a água é o melhor amigo do nosso pet. Assim como nós, eles precisam se manter hidratados para que todo o organismo funcione direitinho. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a comida que acaba esquecendo da água, mas ela é fundamental. Você sabia que a água ajuda na digestão, na regulação da temperatura corporal e até na absorção de nutrientes? Então, não é só encher a tigela e achar que tá tudo certo. É preciso ficar de olho. Agora, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que nem todos os animais têm a mesma quantidade de água que precisam. Cães ativos, por exemplo, vão precisar de mais água do que os mais tranquilos. E os gatos? Eles costumam beber menos do que deveriam. Então, sempre que eu vejo o meu gato perto da tigela, fico de olho para garantir que ele esteja se hidratando bem. Uma dica é oferecer água fresca várias vezes ao dia e até considerar fontes automáticas, que muitos pets adoram. Além disso, a água pode ser uma aliada na alimentação. Você já pensou em misturar um pouco de água na ração seca? Isso ajuda a aumentar a ingestão de líquidos dos pets, especialmente os felinos, que muitas vezes não bebem o suficiente. E claro, sempre tenha em mente que a água deve ser limpa e fresca, para que eles realmente queiram beber. Uma água parada e suja não vai atrair ninguém, não é mesmo? E não posso deixar de mencionar os dias quentes e a importância de redobrar os cuidados. Com o calor, os pets tendem a desidratar mais rápido. Eu sempre deixo uma tigela extra de água na área externa quando estamos curtindo o sol. E se você perceber que seu bichinho está muito ofegante ou letárgico, pode ser um sinal de que ele precisa de mais água. Fique sempre atento aos sinais. Por fim, lembre-se de que a hidratação não é só sobre água. Alimentos úmidos, como a ração molhada ou até mesmo petiscos à base de carne, podem ajudar a manter o seu amigo peludo bem hidratado. A saúde deles depende de um equilíbrio, e a água é uma parte importantíssima desse quebra-cabeça. Então, vamos fazer da hidratação uma prioridade na vida dos nossos pets. E aí, pessoal? Agora que já sabemos o que incluir e o que evitar na alimentação dos nossos amigos peludos, eu quero ouvir de vocês. Quais são os ingredientes favoritos dos seus cães e gatos? Já pensaram em fazer uma dieta mais saudável para eles? Lembre-se, cada animal é único e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, sempre consulte um veterinário antes de fazer mudanças na dieta do seu bichinho. E não se esqueçam de que pequenas adaptações podem fazer uma grande diferença na saúde deles. E se você gostou das dicas de hoje, não hesite em compartilhar aqui nos comentários. Estou super curiosa para saber o que vocês estão preparando para os seus pets. E que tal experimentar uma receita saudável e me contar como foi a reação deles? Fiquem ligados porque nos próximos vídeos vamos explorar mais sobre cuidados e dicas práticas para garantir que nossos companheiros tenham uma vida longa e saudável. Até a próxima e lembrem-se, a saúde do seu pet começa na comida. Cuidem-se e cuidem dos seus peludinhos.